E estamos de volta, meu caro telespectador, conversando, batendo um papo com Paulo Leme, que é escritor, consultor, palestrante, e tem mais, ele é jornalista também, certo? Conversando sobre a empresa atual. Nós fizemos uma digressãozinha há pouco, porque é um assunto que vem sempre à baila, que acaba virando corrupção política, até porque está na mídia o tempo todo isso, né? Porque o poder da imprensa está crescendo. Então, em razão do poder da imprensa estar crescendo, e a gente tem que tomar cuidado para ela não se transformar de quarto poder em único poder, né? O Paulo também é jornalista, né, Paulo? Sou. Eu tenho coluna política no jornal, no JBC, e tenho meu site, para quem quiser um pouco mais dessa opinião, é www.tavolabrasil.com.br. Ali eu falo um pouco dessa poeira política nacional. Sim, e veja bem que ele não é o Arthur, né, o rei, mas ele tem a sua tábua, Com que certeza. não é redonda, né? É redonda. Você sabe por que a tábua de Arthur era redonda, né? Para que não houvesse líder, para que todos fossem iguais. Iguais, Exatamente. E como você sempre diz, as opiniões que eu emito no jornal e ali são minhas opiniões, mas a legião está se transformando. Você vê que nas últimas eleições nós tivemos 44% de eleitores conscientes e inteligentes e 56% de eleitores que se enganaram profundamente. Então, o processo de transformação está acontecendo no dia a dia. Né? Agora, alguns livros seus são adotados em algumas universidades desse país. A Gestão Corporativa no Mundo de Don Quixote, que eu te falei que tinha uma história interessante. Quando o governo da Catalunha fez a comemoração no mundo dos 400 anos da obra Quixote, eu fui convidado pela editora Planeta para traçar um paralelo entre a visão quixotesca, né, de Cervantes, colocado no livro de Cervantes, que quando ele escreveu tinha um propósito e acabou atingindo uma outra estatura literária, com o empreendedorismo no Brasil, com a liderança no Brasil, com a gestão de pessoas, a responsabilidade sobre pessoas de negócio. E esse livro nasceu, então, dessa demanda, uma demanda especial para esse paralelo. E eu fui muito feliz. O livro hoje é leitura curricular em algumas universidades. Ele está publicado em 11 países de língua espanhola, teve referência na Harvard Business Review. Então, eu fiquei feliz, primeiro, de encontrar, através da minha visão, uma sinergia com a visão do Quixote e ter feito essa transformação. Você citou Harvard Business Review. Algumas pessoas me perguntam às vezes: Gil, tu tem conhecimento de alguns assuntos? Eu leio essa revista. Legal. Eu começo com a sinopse. Perfeito. Certo? Dos artigos e tudo mais. Exatamente. E eu gosto muito dela porque ela traz uma visão nova. Eu, inclusive, desenvolvi, depois nós vamos conversar sobre isso, não era nem para dizer essa. Ela tem uma citação o projeto Gênios, que é a criação no Brasil da empresa formadora de conhecimento, que isso é implantado no Japão há muito tempo. Exato, aqui é a famosa escola de líderes, né? Exato. Agora, Paulo, e hoje você vê uma empresa com sede na Amazônia crescendo para o resto do Brasil, ou querendo se afirmar no Pará, como é que ela deve agir? Planejamento? Como é que deve acontecer isso? Bom, eu entendo, pelo que eu conheci, pelo que eu vi daqui, é o seguinte: o Pará tem uma carência muito grande de atuação profissionalizada em determinados segmentos. É um campo ainda para ser explorado, para ser crescido. Aqui
aqui as empresas têm espaço tranquilamente para continuar crescendo, voltadas para dentro, dentro de uma filosofia. Eu pude acompanhar aí um choque de gestão, uma diferença muito grande entre o governo anterior com o governo atual. São visões diferentes sobre os mesmos temas. Antes um caminho mais populista e hoje um caminho mais empresarial. Mais tecnicista, mais técnico. Né? Assim, com respostas para o sistema, né? Aliás, há uma tendência mesmo os governos petistas no Brasil inteiro, inclusive o governo federal, eles não dão resposta para o sistema, eles dão resposta para a sociedade, porque toda essa gestão está atrelada a um plano de poder. Isso é inegável, né? Isso é inegável. É absolutamente impossível, para não falar improvável, porque é muito pouco, mas impossível, que os fatos que nós tivemos aí recentemente, ainda no governo Lula, como mensalão, toda aquela gente, todas aquelas coisas acontecendo, a cúpula do PT que estava totalmente envolvida nisso, o mestre não sabia disso. O chefe? Né? O chefe não sabia? O mestre. O mestre. E aqui nós temos hoje um governo que não é PT. Não. Não. Que tem uma outra visão, apesar de ideologicamente ser de ideias socialistas. Olha, eu tive assim um prazer imenso de ter estado uma vez com um secretário, Sidney, né? Sidney Rosas. Isso. E eu fiquei impressionado com a dinâmica, assim, a amplitude de visão dele, né? Quer dizer, é um homem que enxerga o macro, que conhece as necessidades de cada segmento, sabe que não tem tempo, nem tem condições de costurar uma resposta para cada segmento e está construindo um cenário onde todos possam ser beneficiados. Na verdade, o que a gente vê? A gente vê a resposta da indústria automobilística no mundo. Como cada um não poderia ter 100% de segredos, como é a questão do celular, que cada um tem seu modelo, seu carregador, seu isso, aquilo, criaram-se as peças intercambiáveis, aquelas que servem em qualquer um dos veículos. E ganham marketing e a qualidade. Então, o que eu percebi nessa conversa com ele é que a preocupação do governo nesse momento é dar respostas em estruturas intercambiáveis. São situações que vão promover fomento, que vão promover o crescimento, que vão promover a integração da economia com a sociedade nos diversos segmentos através de cubos intercambiáveis. São respostas que cabem para todos os departamentos. E sobre Sidney Rosas, e aí eu sou obrigado a confessar para o meu telespectador, nos meus anos de Pará, Sidney é um dos maiores secretários, melhores que eu já conheci. Olha, isso aqui não foi combinado, hein? Não. Eu dei uma opinião aqui e é coincidente. E eu vou dizer o que Sidney me disse, vou dizer a você, meu caro telespectador. Ele disse, Gil, você precisa conhecer a China antes de morrer. Ninguém pode morrer sem conhecer a China, que é a revolução do mundo. Olha, na verdade, assim, a China comunista é o país mais capitalista do planeta. É o Partido Comunista Capitalista. Na verdade é o seguinte, poder tem a ver com comunismo. Liderança tem a ver com a liberdade. O líder conduz a sua hoste pela liberdade que ele dá e o exemplo que ele prega. O chefe, pelo poder que ele tem. E o poder não pode ser contestado. A liderança é assumida. O poder tem a ver com medo, com contestação, com intimidação. Então, todos os desenhos totalitários, eles são revestidos do manto do poder. Mesmo quando eles estão no papel de, teatralmente, promover o discurso das liberdades e das democracias, como nós temos visto nos últimos 12 anos. Eu vi, Paulo, sem te cortar, eu fiz um curso da AGB, Estratégia do Poder nas Organizações. O perigo para o chefe imposto, e é isso que causa a rebelião no mundo,
é a liderança informal. Uhum. Né? Uhum. Você pega Gandhi. Que era uma liderança informal e que derrubou um poder que foi a Inglaterra. Exatamente. Então, o maior exemplo... E não pregou guerra, pregou paz. Exatamente. A guerra não faz parte do discurso do líder. De um líder. Jamais, jamais. Outra, a gente vê os Estados Unidos, vê os países dizendo que interferem por conta da garantia das liberdades individuais do povo. Tirando a liberdade. Então, eu vou te contar uma história rapidinho. Nós temos um minuto só mais, vai. Então é o seguinte, um dia um camarada viu uma borboleta, uma lagarta saindo do casulo para se transformar numa borboleta. Aí viu a luta dela, e num desespero de causa, ele pegou uma tesoura, cortou o casulo, abriu e tirou a borboleta lá de dentro, aquela lagarta que ainda não tinha se transformado numa borboleta. Certo. A conclusão disso foi que aquela borboleta, aquela lagarta nunca se transformou numa borboleta, se arrastou a vida inteira puxando aquela parte que não evoluiu. Os Estados Unidos, como outros países que interferem nas decisões de cada país, o que eles fazem é ter uma tesoura na mão, cortando o casulo, garantindo que aquelas lagartas jamais se transformem numa borboleta e que dependam exclusivamente daquele que supostamente O pior libertou. é que tem uma fila para fazer isso. Porra, todo mundo... Quer fazer a mesma coisa. Mas, Paulo, eu posso tomar a liberdade de divulgar o teu celular ou não? Opa! 47... 047, que é o código de área de Paraná. Não, de Santa Catarina. Santa Catarina, quer dizer. 47, 8497, 4387. 8497, 4387. Repete o teu site. www.tavolabrasil.com.br. E esse Távola Brasil pode escrever Tavola mesmo. Tavola. Tá Brasil certo. com S. Brasil sempre. Brasil com S. Exatamente. Brasil com Z não é coisa nossa. É verdade. Certo. Mas, Paulo, eu queria agradecer a tua participação. Foi um bom bate-papo. Nós levaríamos aqui, meu caro telespectador, para o nosso deleite, para o seu, eu tenho certeza, mas muito tempo batendo papo. Entretanto, vem aí, Momento Sindicom com César Leal.